Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para nós comentarmos as questões da semana 2 do PET 5 de vocês. Acompanhem! Na primeira atividade nós temos uma tirinha essa que inclusive já apareceu em algum PET passado. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Como vimos, nessa tirinha temos dois ratinhos conversando. Um deles pede para que o outro fale uma coisa romântica. O outro acata o pedido e inclusive utiliza uma metáfora, visto que o amor é comparado a uma caravana de rosas. Note que nessa fala há o uso da linguagem formal. No quadrinho subsequente, a ratinha pede para ele traduzir o que disse, ou seja, que diga a ela o que aquela frase significa. Nesse ponto, o ratinho diz que isso já é pedir demais. Não se sabe se pela resposta dele ele ficou chateado por ela não entender a sua fala, ou teve essa reação porque também não sabia explicar o que havia acabado de dizer. Vejamos agora as questões. Número 1. Por que os verbos fala e traduz são diferentes? Qual é o efeito de sentido que cada um causa nesta tirinha? Então, se vocês forem olhar no dicionário, falar seria expressar por meio de palavras, iniciar uma conversa. E traduzir seria passar um texto de uma para outra língua, traduzir um livro, traduzir do latim para o português, por exemplo. E traduzir tem como sinônimos, transcrever, trasladar, manifestar, exprimir, reproduzir e interpretar. Nessa tirinha, o falar foi empregado no sentido de dizer somente, sem obrigação de conhecer os sentidos daquilo que se diz. Já o traduzir foi empregado no sentido de explicar esses significados, torná-los compreensíveis. Número 2. No trecho, o ao agora traduz, o termo agora imprime que tipo de circunstância? Então, para respondermos a essa questão, precisamos relembrar as circunstâncias que os advérbios se apresentam. Tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação, dentre outros. Nesse caso específico, o agora passa a ideia de tempo. Número 3. No terceiro quadrinho, que expressão indica o uso de um registro de linguagem mais informal? Como sabemos, gente, linguagem informal é aquela que não segue as normas da gramática. Então, nesse quadrinho, nós temos o verbo traduz, que foi empregado na linguagem informal, porque se fosse seguir as regras, seria traduza. Além desse verbo que foi empregado na linguagem informal, nós temos também a expressão aí, que é muito usada no dia a dia das pessoas. Número 4. No segundo quadrinho, que tipo de linguagem foi utilizada pelo personagem? Justifique. Então, como havíamos já comentado, foi utilizada a norma culta, Inclusive, foi usada uma figura de linguagem, a metáfora, ao comparar o amor a uma caravana de rosas. Então, aqui foi utilizada um nível de linguagem culta. Na segunda atividade, nós temos um infográfico. Então, o que seria um infográfico, Infográfico é um gráfico de informações, é uma representação visual de informações ou dados. Um infográfico é uma coleção de imagens, gráficos e mínimo de texto que fornece uma visão geral e fácil de entender a respeito de um assunto. É como se você fizesse um mapa mental de determinado assunto. Vocês viram ali que em cima nós temos o título, População brasileira está envelhecendo. E embaixo nós vamos ter uma série de informações sobre essa faixa etária, As pessoas com limitação para realizar atividades diárias, diagnósticos de catarata em ambas as vistas, vacinaram contra a gripe nos últimos 12 meses. Então tem várias informações sobre eles. Percebam que é um texto fácil de se ler, Porque tem várias imagens, aquilo que eles querem destacar, eles colocam numa letra maior, Então, facilita bastante o entendimento daquilo que vai ser tratado.
Então, os infográficos, gente, são ótimos para facilitar a digestão de informações complexas. Talvez se a pessoa lesse um texto sobre o assunto, não teria tanto entendimento como se ela visualizasse o infográfico. O infográfico é uma leitura mais dinâmica, uma leitura mais rápida sobre determinado assunto. Eles podem ser úteis sempre que você quiser, fornecer uma visão geral rápida de um assunto, explicar um processo complexo, exibir resultados de pesquisa ou dados de pesquisa, resumir uma postagem de blog ou relatório longo, comparar e contrastar várias opções e aumentar a conscientização sobre um problema ou causa. Então, é uma ferramenta muito interessante para se fazer entender com relação a determinado assunto. Então, o infográfico ajuda, né, no entendimento das pessoas, porque é uma informação mais visual, mais dinâmica, né, uma informação que você obtém de maneira mais rápida. Vejamos as questões propostas para esse infográfico. Número 1. Sobre qual assunto trata esse texto? Voltando ao infográfico, vocês perceberão que se trata, né, do envelhecimento da população brasileira. Número 2. Quais os recursos não verbais foram utilizados nesse texto? Então, recursos não verbais são aqueles que não utilizam palavras. Então, nós temos nesse infográfico imagens e gráficos, né? Número 3. Quais tipos de gráficos foram utilizados nesse texto? Sabemos, né, gente, que há vários tipos de gráficos, como os de coluna, em barras, pizza, área, linha e rede. Então, vocês voltem ao infográfico para vocês visualizarem e identificarem os tipos de gráficos nele presentes. Número 4. O que diferencia um infográfico de um texto informativo? Como nós já comentamos, o infográfico utiliza imagens, utiliza gráficos, utiliza dados estatísticos e um mínimo de texto. Então, o infográfico ele apresenta informações visuais, ele é um resumo de determinado assunto, né? Enquanto o texto informativo ele vai ser dividido em parágrafos, ele vai ser mais longo e talvez as pessoas tenham de ter mais tempo para compreender os seus sentidos. Então, o infográfico ele apresenta as informações de uma maneira mais rápida, enquanto o texto informativo ele é mais detalhado, ele é mais longo. Número 5. Qual o gênero desse texto? Quais características você apontaria para justificar sua resposta? Então, é um gênero textual informativo, porque apresenta gráficos, apresenta dados estatísticos, né? Então, aqui nós temos um gênero textual informativo, porque está apresentando informações também, né, sobre determinado assunto, que é o envelhecimento da população, nesse caso específico. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio da especialista. A vocês eu vou deixando uma mensagem. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço.